No programa de hoje, nós vamos continuar o estudo a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar sobre Sardes e Filadélfia. Então fica aí comigo porque está só começando o seu programa Escola Bíblica. Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Escola Bíblica. E você deve estar estranhando, né? Mas cadê o pastor Gilmar Batistotti? Pastor Felipe, você está geralmente na quinta-feira à noite no Bíblia Fácil. Essa semana vai ser um pouquinho diferente e eu vou te explicar por quê. Nós estamos numa semana especial aqui no Novo Tempo, né? Nós teremos a semana de evangelismo especial, a semana chamada Vinde a Mim. E quem será o pregador dessa semana, ao vivo, vai ser o pastor Gilmar Batistotti. Então, por causa disso, durante essa semana eu apresentarei o Escola Bíblica, mas você não deixará de se encontrar com o pastor Gilmar. Então, nós estaremos juntos nessa semana, continuando o estudo que ele já vinha fazendo da revista do Apocalipse, uma revista que nós temos na nossa Escola Bíblica e que pode ser sua. E qual é o capítulo que nós estamos estudando? Estamos estudando aqui o capítulo 2, que é o capítulo sobre as 7 igrejas. Então, deixa eu te mostrar a capa dessa revista aqui, ó. Vou te mostrar nessa câmera mais perto. A revista é Bíblia Fácil Apocalipse, tá bom? E eu vou abrir a revista agora para você ver o capítulo que nós estamos estudando. Consegue mostrar aí, ó? Aqui, ó, o capítulo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Amigo, essa revista aqui, esse guia de estudo da Bíblia é maravilhoso. Ele tem o estudo de todo o livro do Apocalipse, de maneira muito didática, muito bem preparada, com ilustrações, com infográficos, tá bom? Com as explicações de cada símbolo da Bíblia. E esse livro, essa revista pode ser sua sem custo algum. Você só precisa pedir e nós vamos enviar para a sua casa. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção desse guia de estudos e o envio para a sua casa. E como é que você faz para pedir? Tem várias formas. Você pode mandar agora uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12982444449. Está aparecendo aí na sua tela. 12982444449. Você manda uma mensagem, eu quero a revista do Apocalipse, e nós vamos ajudar você a fazer o pedido da sua revista. Você também pode ligar para a nossa central de atendimento no horário comercial, tá bom? Você pode ligar para o 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse número funciona no horário comercial, então ali das 8 até as 6 da tarde, você pode ligar que tem gente esperando para que você possa fazer o seu pedido do seu guia de estudos. Não paga nada, tá bom? Nós vamos enviar para a sua casa de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram. Então o número é 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse número funciona no horário comercial. E você também pode pedir através do nosso site. O site é novotempo.com/escola bíblica. O nome do programa, tá bom? novotempo.com/escola bíblica. Você vai entrar no site, vai procurar a imagem desse guia de estudos, clica nela, vai abrir um formulário. Aí você preenche todos os seus dados, clica lá em enviar e é só esperar que chega pelos correios para a sua casa. E tem mais uma novidade, né? Você vai estudando aqui os capítulos desse guia de estudos e no final de cada capítulo, dentro da sua área logada, né? Você vai fazer lá o login e senha, tem uma parte para você responder ao questionário sobre esse estudo, sobre cada um dos estudos, né? Cada um dos capítulos, e você pode entrar numa parte que você vai responder o questionário e você vai receber em casa depois de responder todos, né? Você vai receber em casa um certificado de que você estudou esse curso do Apocalipse conosco. Não é legal, né, ter o certificado na sua casa? O site é novotempo.com/curso Apocalipse. Curso Apocalipse. Lembrando que você vai precisar
ter feito o seu login e a sua senha, tá bom? Para você poder responder, a gente identificar que é você e mandar para o seu endereço essa revista. Então, eu vou fazer agora o seguinte, olha, nós vamos fazer o estudo da lição número 2, então eu vou deixar a lição número 2 aberta aqui, vou fazer como você está fazendo em casa aí, se você já tem a revista, tá bom? O curso aberto na lição número 2, vou pegar a minha Bíblia e vou abrir também aqui em Apocalipse capítulo 3, que é onde estão aí, capítulo 2, capítulo 3, onde estão as 7 igrejas, e nós vamos estudar hoje o capítulo 3, a partir do versículo 1, né? Aqui com a igreja de Sardes, até o versículo 13, que é a igreja de Filadélfia. Eu gosto muito de anotar coisas quando eu estou estudando a Bíblia. Então, minha Bíblia aqui está toda anotada. Se você quiser, você pode pegar uma caneta também e ir anotando na sua Bíblia, ou no guia de estudos. Tem vários espaços aqui para você fazer a sua anotação. Então, agora nós vamos orar para a gente começar a estudar o texto bíblico, né? o espaço que nós separamos aqui da Bíblia para a gente estudar hoje. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos, pela liberdade que nós temos de abrir a Tua Palavra e estudarmos cada detalhe e o que isso tem a ver conosco. Nós vamos agora continuar o estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse e pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Ilumina nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar como o pastor Batistotti sempre começa, né, fazendo uma pequena revisão daquilo que nós estudamos na semana passada, né? Hoje é segunda-feira, então na quinta-feira passada vocês estudaram com o pastor Batistotti a mensagem à igreja de Tiatira, né, que é a 4ª igreja do Apocalipse. E o que a gente aprendeu naquele estudo? Primeiro, a gente viu que essa igreja, a igreja de Tiatira, ela corresponde ao período histórico da Idade Média. E você lembra que aquele período foi um período em que a palavra de Deus foi pouco estudada, doutrinas falsas surgiram, houve perseguição à igreja. Nesse período, a tradição substitui a Bíblia como fonte de ensino e conduta. E você lembra que seguir a tradição em vez da Bíblia não é aquilo que Deus espera de nós, né? Muito bem, o que foi que a gente aprendeu mais com a igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira tolera práticas pagãs dentro do convívio cristão. Você lembra que essas características da igreja de Tiatira, elas têm a ver com a igreja literal de Tiatira, né? Uma aplicação para aquela igreja, mas também para o período profético que corresponde àquela igreja, que é o período da Idade Média. E nós, quando a gente estuda a história da igreja cristã, a gente vê que teve práticas pagãs misturadas com o convívio cristão. Outra coisa que nós aprendemos no último programa, o Senhor chama essa igreja para preservar a verdade da palavra de Deus. Aliás, essa é uma ênfase em todas as igrejas e em todo o texto bíblico, preservar a palavra de Deus como sendo aquilo que é nossa regra de fé. Muito bem, e mais uma coisa, a promessa que eles teriam é que eles teriam autoridade sobre as nações e a convivência com Jesus, tá bom? Veja, a promessa que há para a igreja de Tiatira é essa autoridade de Deus para a igreja sobre as pessoas. Bem, só relembrando uma questão metodológica do nosso estudo aqui, é que nas igrejas do Apocalipse e no Apocalipse como um todo, nós temos uma aplicação que é histórica, ou seja, esse texto para a igreja de Tiatira e também agora para a igreja de Sardes e de Filadélfia, que nós vamos estudar hoje, tem uma aplicação para aquela igreja literal, né? Aquela igreja que estava ali no primeiro século. Mas também tem uma aplicação profética, ou seja, esse texto que nós estamos estudando no Apocalipse corresponde a um período da história, né? Nossa forma de interpretar a Bíblia, a forma correta de interpretar a Bíblia, é a forma histórico-gramatical, ou seja, nós olhamos para o que está escrito no texto e nós também consideramos como o texto se aplica para a história. E tem a aplicação universal, que é a aplicação para todos os cristãos de todas as épocas.
Então, dito isso, agora a gente vai começar a estudar realmente o período que corresponde a Sardes e Filadélfia, respectivamente a quinta e a sexta igreja do Apocalipse. Então, senta aí, se prepara, você está na frente da TV, ou você está na frente do seu celular ou do computador, vai anotando as coisas e não esquece de pedir o nosso guia de estudo da Bíblia, né? Tem um QR Code, né, diretor? Tem um QR Code aí que você pode apontar a câmera do seu celular, ó, tá aparecendo aí na sua tela agora, tá aqui desse lado aqui, ó. Você aponta a câmera do seu celular, aí vai abrir na sua tela um link, você clica nele e vai levar direto para você pedir o seu guia de estudos para você poder acompanhar conosco, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para a igreja de Sardes, tá bom? A igreja de Sardes é a igreja que corresponde ao 15º século até o 18º século. Ou seja, o período que vai de 1517 até 1795. É o período, historicamente falando, da Reforma Protestante e o período da pós-Reforma Protestante. Só para você ter uma ideia, para localizar você na história, é aquele período em que surgem figuras como Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, aquele período que alguns reformadores, alguns homens se levantam contra as doutrinas falsas que foram levantadas pela Igreja Católica durante o período da Idade Média. Esse período é marcado especialmente aí, tem um marco histórico no dia 31 de outubro, né, quando o Martinho Lutero apresentou, e segundo a história, né, segundo a tradição, ele pregou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses sobre a justificação pela fé. Então, a igreja de Sardes corresponde a esse período histórico. Mas eu quero ler com você o texto correspondente à igreja de Sardes. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sua Bíblia está aberta aí. Se você quiser acompanhar na Bíblia, muito legal, mas o texto vai estar aqui na tela também. Diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vamos começar por aqui, tá bom? Vamos entender essa parte. Veja, essa expressão aqui, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, é uma expressão bíblica, profética, né? Numa linguagem simbólica que aponta para o Espírito Santo. Você sabe que no Apocalipse, você já estudou isso aqui com o pastor Batistotti, no Apocalipse tem uma série de setes, né? Tem as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, tem vários números, vários conjuntos de 7. Por quê? Porque esse número 7 é um número que aponta para a perfeição, é um número bíblico que aponta para a perfeição. Então, quando o texto bíblico fala de 7 espíritos, né, ele está apontando para a perfeição do Espírito de Deus, ok? Essa expressão 7 estrelas também aponta para a mesma coisa. Ele diz: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Por que que tem o Espírito de Deus aqui representado no começo e depois fala de uma igreja que está morta? Porque somente o Espírito é capaz de revitalizar uma igreja em vias de morrer. Essa era a situação da igreja de Sardes, uma igreja que estava caminhando para a morte. Muito bem, aí continua o texto bíblico, agora no versículo 2. Ser vigilante. Quais são os conselhos de Deus para a igreja de Sardes? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quando essa palavra consolida, ela tem o sentido de juntar os cacos, né? Como se Deus estivesse dizendo assim: seja vigilante, junte os cacos aí e vamos tentar resolver essa situação. Vamos continuar. O versículo 3 agora. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui tem 2 imperativos de Deus para a igreja de Sardes, e você já aprendeu que profeticamente para nós também. Diz assim: lembra-te, ou
seja, a igreja de Sardes tinha esquecido de algumas coisas importantes da vida espiritual. E arrepende-te. Por quê? Porque a igreja de Sardes estava em pecado. E por isso ela estava caminhando para a morte. E você lembra que lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, como essa igreja de Sardes estava em pecado, ela estava caminhando para a morte. E o conselho é arrependa-se. E aqui tem uma coisa muito importante sobre a volta de Jesus. Porque Jesus está dizendo para essa igreja e para a gente também que aqueles que não vigiam, aqueles que não ficam atentos aos sinais, eles acabam ou receberão a volta de Jesus com surpresa, né? Eles serão pegos de surpresa na volta de Jesus. Então, muito bem, continua o texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E esse trecho aqui é muito importante. Eu quero falar mais de perto com você aqui. Escuta uma coisa. Existem fiéis de Deus em todos os períodos históricos. Eu faço um desafio para você. Faz uma pesquisa aí sobre todos os períodos da igreja cristã. E você vai perceber que sempre teve um povo fiel. E a gente não pode esquecer que Sardes corresponde ao período da Idade Média. Então, profeticamente, Jesus estava apresentando aqui que naquele período de grande apostasia, naquele período de afastamento da igreja cristã, daquilo que a Bíblia diz, existia um povo fiel. Você lembra quem era esse povo fiel? Na Idade Média nós tivemos os huguenotes, tivemos os valdenses, tivemos vários grupos de pessoas que se mantiveram fiéis à Bíblia. E a igreja de Sardes, ou a mensagem à igreja de Sardes, está falando sobre isso. Vamos voltar aqui para o texto. Né? E diz que esse grupo, essas poucas pessoas que não se contaminaram, andarão dignas na presença de Deus. O texto continua. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a promessa à igreja de Sardes é que esse grupo de fiéis receberá o prêmio para aqueles que são fiéis ao nome de Deus. Muito bem, esse período que nós estamos estudando, o período histórico que ele corresponde, é um período de ferrenhas polêmicas e controvérsias doutrinárias. Por exemplo, Martinho Lutero se levanta contra a venda de indulgências. Lembra disso? A venda de indulgências era uma prática da igreja medieval, da igreja cristã medieval, de vender o perdão dos pecados. Então a pessoa colocava lá uma moeda, comprava um documento e, segundo a tradição daquele tempo, aquele documento garantia o perdão dos seus pecados ou o perdão dos pecados de um parente que já morreu. Essa era uma doutrina não bíblica e a igreja cristã verdadeira, os cristãos fiéis à Bíblia, se levantam contra isso naquela ocasião. Bem, outra coisa, o compromisso com Cristo se dissipa, dando lugar ao racionalismo e discussões teológicas. Nesse período, você vai ter o que a gente conhece na história de renascimento cultural e um pouquinho mais à frente, o período do iluminismo. Mas nesse período, o raciocínio lógico, o cientificismo foi tomando lugar daquilo que a Bíblia apresenta como verdade. E muitas vezes essas coisas ficaram opostas, embora ciência e religião não sejam opostas, mas nesse período foram colocados como oposição. Tudo bem? Vamos continuar. Nós acabamos aqui o nosso estudo sobre a igreja de Sardes e você disse assim, pastor, foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo, porque o nosso tempo é curto. Por isso eu estou te oferecendo esse guia de estudos aqui. Aqui tem esse conteúdo que eu dei e muito mais, para você estudar com muita calma. Então você pode pedir agora pelo WhatsApp 12982444449. Você não vai pagar nada, nós vamos enviar para a sua casa, porque foi pago pelos Anjos da Esperança.
E você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer aqui do meu lado, aqui, ó, vai aparecer agora. Isso, está aparecendo aqui do meu lado, do outro lado. Aqui do outro lado, você aponta a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto. Aí vai aparecer um link na tela do seu celular. Clica nele e aí vai te levar para a página que você vai pedir o seu estudo bíblico. Aí você faz com mais calma, tá bom? Mas vamos aqui. Agora nós vamos para a igreja de Filadélfia. Essa igreja corresponde aos séculos 18 e 19, período de movimentos missionários. Aqui nós temos imagens das ruínas de Filadélfia e daquela região no período atual. Muito bem, vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 3, agora a partir do versículo 7, tá bom? Você está com a sua Bíblia aberta, o texto está aqui também. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui tem duas expressões que eu quero explicar para vocês, para a gente entender mais profundamente esse texto. Primeiro, quando diz que quem está falando é o santo, o verdadeiro, está indicando que Jesus é aquele que representa a fidelidade de Deus às suas promessas. Tudo que Deus prometeu será cumprido, porque a garantia que nós temos é Ele mesmo, na figura de Jesus Cristo. E aqui tem a expressão chave de Davi. O que João queria dizer com isso? Essa é uma referência ao Antigo Testamento. E você já deve saber que a gente entende o Apocalipse estudando o restante da Bíblia. Deixa eu falar com você aqui bem de pertinho. Um dos segredos para a gente entender o livro do Apocalipse é o que a gente chama de intertextualidade. O que é isso, pastor Felipe? É a gente estudar o Apocalipse nos remontando a toda a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, porque as figuras que João está dando aqui no Apocalipse são entendidas quando a gente olha para o Antigo Testamento. Você quer ver? Vamos voltar aqui para a chave de Davi. A chave de Davi é uma expressão retirada do Antigo Testamento. Em Isaías 22, tem uma profecia sobre um homem chamado Eliaquim. E esse Eliaquim teria as chaves de Davi, que daria acesso, as chaves dariam acesso ao tesouro de Davi. Ou seja, o que está falando aqui? Que esse santo, a testemunha verdadeira, ele tem a chave dos tesouros de Deus para derramar sobre a gente. É isso que o texto bíblico está querendo dizer. Vamos continuar a leitura. Apocalipse 3:9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Veja, quem é essa sinagoga de Satanás? São, como aqueles lá de Esmirna, né, da igreja de Esmirna, alguns judeus que eram obstáculos à igreja. Embora eles fossem judeus por nacionalidade, eles não eram judeus espiritualmente. Por isso que o texto diz aqui que eles não são mentirosos, tá bom? Mas vamos continuar a leitura do texto bíblico. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Muito bem. E aí o texto conclui dizendo assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Muito bem. Apocalipse 3:12 é a conclusão desse trecho que diz: ao vencedor, que é a promessa agora, né? Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ali tem uma expressão coluna do santuário, que significa a estabilidade, né? A permanência. Ou seja, esse povo que está aqui nesse período profético, do período dos avivamentos, do período missionário, eles serão coluna, eles não sairão da presença de Deus. Então vamos lá, o que a gente aprende com a igreja de Filadélfia? Primeiro, a igreja desse período era uma igreja missionária, movida pelo desejo de levar o evangelho
ao mundo todo. Se você parar para olhar ali o período do século XVIII e o século XIX, você vai perceber que houve um movimento de estudo da Bíblia muito grande. A gente percebe ali naquele período, por exemplo, o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia como resultado do estudo da Bíblia. E você vai ver vários outros movimentos de estudo da Palavra de Deus, especialmente o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, cumprindo o que a Bíblia diz, que o conhecimento sobre o livro do Apocalipse e de Daniel se multiplicaria. E a gente vê aqui o cumprimento dessa profecia na história. Por isso que a gente estuda a Bíblia olhando também para a história. Eu quero voltar aqui para a nossa tela só para destacar uma coisa para você. Essa igreja do período ali do século XVIII e XIX era movida, e eu quero destacar essa palavra, movida pelo desejo de levar o Evangelho. Você vai encontrar como característica do período profético da igreja de Filadélfia uma vontade de pregar o Evangelho. E é por isso que nesse período histórico tem muita gente que vai conhecer a respeito da Bíblia. Eu convido você a estudar um pouco mais a respeito desse período histórico para você perceber como Deus moveu várias pessoas para que o Evangelho fosse pregado. Eu quero destacar uma pessoa desse período, tem várias, né? Mas uma pessoa que é um homem chamado Guilherme Miller. Ele se interessou pelas profecias de Daniel, se interessou especialmente pela profecia das 2.300 tardes e manhãs, e ele pregou essa mensagem com força. Essa mensagem sobre a volta de Jesus, ela se espalhou pelo mundo de tal forma que muitos movimentos aguardavam Jesus para aquele momento. Mas realmente era um período de muita importância. Veja, você percebeu que o Apocalipse estava prevendo aquilo que ia acontecer nos grandes períodos históricos da humanidade. E essas duas igrejas que nós estudamos de maneira especial, elas têm lições que são importantíssimas para a nossa vida espiritual. Porque o que tem a ver conosco esse estudo de Sardes e de Filadélfia? Primeira coisa que eu quero destacar, Sardes nos ensina que a gente não pode viver uma vida longe de Jesus. Porque uma vida cristã longe de Jesus é uma vida morta. Uma vida cristã sem vida, o que está caminhando para a morte. Uma segunda coisa que a gente aprende com a igreja de Filadélfia agora é que uma das características de um cristão verdadeiro é pregar o Evangelho. Você conhece um pouco da Bíblia e compartilha com as pessoas. E a gente agora vai orar. Nós estamos acabando o nosso programa, a gente vai orar para que Deus nos ajude a sermos vivos espiritualmente e a pregarmos essa mensagem de esperança para todas as pessoas que nós pudermos. Se você tiver condições, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado por todo esse conhecimento que o Senhor colocou na sua palavra. E nós queremos, em nome de Jesus, seguir esse conhecimento e aplicá-lo na nossa vida. Eu peço que o Senhor esteja com essa pessoa que ora comigo agora, reavivando a sua vida espiritual. Peço que o Senhor esteja conosco enquanto cristãos para pregarmos a Tua palavra e nos ajuda cada vez mais nos aprofundarmos na Bíblia. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.